Qual é o certo a fazer agora? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas faz uns 2 anos mais ou menos, eu li um livro chamado A Única Coisa. E esse livro resolveu muitas coisas para mim. Por quê? Eu queria ter projetos, eu queria fazer as coisas, mas eu nunca sabia por onde começar e o que eu precisava fazer agora para chegar aonde eu quero chegar. O que eu vi nesse livro me ajudou muito e por esse motivo eu decidi trazer nesse vídeo para você. Mais uma vez estou aqui com o meu caderninho, vamos ao vídeo. Bom, o primeiro ponto é que se nós pararmos para pensar, nós temos uma ansiedade em relação ao que fazer. Por exemplo, eu quero começar um projeto e eu fico pensando naquele projeto por muito tempo, ficando ansioso com ele, mas geralmente eu não começo o projeto, eu não faço a coisa acontecer. E para fazer a coisa acontecer, você vai precisar seguir alguns passos, que eu vou dizer nesse vídeo. O primeiro passo seria identificar aonde você quer chegar. E aqui eu não estou falando do projeto propriamente dito, mas eu estou falando da sua vida. Com a sua vida, aonde você quer chegar? Quem você quer ser? Há um outro vídeo aqui em que eu falei a respeito do necrológio, que é um exercício que você faz imaginando que você morreu e alguém está contando a tua vida. Então, fulano de tal morreu, em vida ele fez tal, tal, tal e tal coisa, ele foi assim, assim, assim. Nota que aqui no necrológio, você não vai colocar, por exemplo, se você foi milionário ou não, porque isso não depende de você. Você não vai colocar coisas que não dependem de você. Você vai colocar aquilo que depende de você. Buscar ser generoso depende de você. A parte da riqueza dá até para colocar, mas sabendo que você não tem como fazer às vezes. Então você pode até tentar, mas que vai dar certo, que você vai conseguir, já não depende de você. Então você vai contar mesmo como foi a sua vida, o que você fez, se você teve uma vida de estudos ou não, e assim por diante. Por quê? Depois de ter esse panorama da tua vida, você vai dar alguns passos atrás. Então, para chegar a ser essa pessoa que eu quero ser, o que eu preciso fazer em 5 anos? E aí você faz ali, anota ali. Depois você volta um pouco mais. Para ser essa pessoa que eu quero ser em 5 anos, o que eu preciso fazer em 1 ano? Você vai dar mais um passo atrás. Para fazer isso daqui que eu quero fazer esse ano, o que eu preciso fazer esse mês? Depois, para fazer isso daqui que eu quero fazer esse mês, o que eu preciso fazer essa semana? O que eu preciso fazer hoje? E finalmente, o que eu preciso fazer agora? É assim que você tira a ansiedade do que você precisa fazer agora. Porque se você não sabe quem você quer ser, se você não sabe quem você quer ser em 5 anos, se você não sabe o que você quer fazer em 1 ano, em 1 mês, em 1 semana, em 1 dia e agora, você se torna uma pessoa cheia de ansiedade e uma ansiedade sem causa, que não te leva a lugar nenhum. Você não faz nada com essas ideias, você não faz nada com aquilo que existe dentro de você. Então, por isso, eu trago esse primeiro ponto. E desse modo, você vai descobrir o que é certo para hoje. E sim, o certo para hoje existe. Não é uma coisa que você vai fazer e que você vai ter um clarão assim, nossa, era isso que eu sempre precisei fazer. Não, não é bem assim. Quando você faz o que é certo para hoje, é uma coisa comum. Você faz, diz, ufa, fiz o que eu precisava fazer. E aí você vai dormir, vai descansar. É claro que no meio dessa jornada muitas outras urgências vão surgir, outras coisas que você precisa fazer, mas a coisa principal é você sempre se manter fazendo e tentando ser a pessoa que você quer ser. Então, em outros vídeos aqui eu já falei sobre isso, mas a todo momento você vai precisar dizer não a outras coisas. Então, se no seu plano de vida você fez ali o necrológio, depois disso você viu que esse ano, esse mês, você precisa tocar um determinado projeto, você vai ter que dizer não a muitos outros projetos. E eu cito um exemplo meu. Faltam 2 ou 3 vídeos para acabar um projeto de alfabetização que eu tenho aqui no YouTube. Inclusive, lá nas minhas playlists tem
esse projeto caso você tenha filho em idade de alfabetização. Nesse projeto eu coloco todos os padrões necessários para uma criança ler algumas palavras e depois disso só falta fazer o processo de fluência, que eu ainda não sei como fazer aqui no YouTube, mas estou pensando também. E depois disso, fazendo esse projeto, eu tive que dizer não a muitos outros projetos. Então, enquanto eu estava fazendo esse projeto, me surgiu a ideia de mais uns 10 projetos. E eu tive que chegar no Notion, colocar todos os projetos ali digitados, qual era a ideia, como ia ser feito, mas eu tive que dizer, não, agora não. E por uns 5 anos mais ou menos, talvez mais do que isso, os meus talentos e as minhas energias tenham sido um pouco perdidas, porque eu começava uma coisa, vinha uma ideia e antes de terminar a que eu estava fazendo, eu já queria fazer a outra. Então, as coisas nunca tomavam forma. E talvez contigo também seja assim. Então, você começa a ir para a academia, por exemplo. Você tem o projeto de ser mais saudável. De repente, surge outro projeto na sua vida, você abraça aquele projeto e abandona o primeiro. Então, com esse foco, sabendo o que você quer ser, sabendo o que você precisa fazer, muitas vezes você vai ter que dizer não a outras coisas, porque se você fizer tudo de uma vez, você vai acabar não fazendo nada. Então, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você tem gostado do meu conteúdo, eu tenho uma newsletter gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever e receber os meus e-mails todo dia. Então, é isso. Um forte abraço e eu vejo você na minha newsletter. Um forte abraço e até amanhã.